Chile inicia a produção de gasolina sem petróleo em larga escala. Exatamente sobre esse assunto que nós vamos falar nesse vídeo logo após a vinheta. Bem-vindo! Você está no canal Ciências e Negócios e no vídeo de hoje nós vamos tratar de um assunto muito legal, que é Chile começou a produção de gasolina sem petróleo em larga escala. Eu já tenho vídeos aqui no canal que eu trato dessa questão de gasolina sem petróleo, forma de se fazer, mas eu vou tratar esse assunto aqui com um pouco mais de detalhe nesse vídeo. Só que antes eu tenho que te pedir um grande favor. Você precisa se inscrever nesse canal. Cerca de 90% das pessoas que assistem o vídeo nesse canal ainda não são inscritas. Você, quando se inscreve, você me ajuda muito. Por quê? Porque você torna o canal mais relevante. O YouTube consegue entender assim que esse conteúdo é um conteúdo legal e passa para pessoas que têm um gosto parecido com os seus. Então isso ajuda muito, ajuda o canal a crescer e não te custa absolutamente nada. Basta você clicar aí no botão de se inscrever e ativar o sininho das notificações para você ficar sabendo dos novos vídeos e ajudar o canal, tá certo? Então vamos lá para o assunto de hoje. Eu estava lendo aqui algumas matérias que saíram em vários aí revistas de jornais aí do meio de inovação tecnológica, dizendo que o Chile teve uma empresa no Chile que chama Usina Aru Oni. É o nome da Aru, que é H-A-R-U, Oni, O-N-I. Eles começaram a produção de gasolina sintética, gasolina que não precisa de petróleo. E isso daí fica em Magalhães, que fica no extremo sul do Chile, onde fica essa usina. Eu vou tentar durante o nosso bate-papo aqui colocar algumas fotos e tal para você entender como funciona. Eu vou até tentar colocar a foto aqui da usina, que aí eu explico mais ou menos como que o processo funciona. Bom, você vai ver que nessa foto você vai ter lá uma torre eólica. Como que funciona essa usina para fabricar combustível sem petróleo? Eu já tenho outros vídeos que eu vou tentar deixar relacionado, que eu consigo explicar com bastante detalhe. Aqui eu vou fazer uma explicação mais superficial do assunto, mas que dá para entender tranquilamente. Bom, então você tem lá uma torre eólica. A torre eólica é aquele ventiladorzão que gera energia elétrica. Então com o vento ele movimenta as pás e você tem ali energia elétrica. Da energia elétrica gerada, você consegue fazer o processo de eletrólise da água. E o resultado da eletrólise da água é o hidrogênio verde. Bom, com o hidrogênio verde e mais CO2 da atmosfera, eu tenho até um vídeo aqui no canal que é bem específico sobre isso, mas para quem não se lembra, o que é gasolina? Nada mais que um hidrocarboneto com algumas características especiais, ou seja, se você tem H2 aí, hidrogênio verde produzido, e você tem também CO2 da atmosfera, você consegue aí quimicamente, via processo químico, fabricar gasolina. Então é assim que funciona essa fábrica. Bom, essa notícia é muito legal para quem gosta de tecnologia e para quem gosta também dessa pegada ambiental. É um negócio muito bom. Por quê? Assumindo a ideia que dá para realmente se produzir em larga escala gasolina sintética, quais seriam os pontos positivos que isso traria? A primeira coisa é o seguinte: não se precisa adaptar os carros existentes. Por quê? Gasolina, seja sintética ou derivado de petróleo, tanto faz. No final das contas, o motor do carro hoje já é preparado para poder fazer a combustão desse componente químico. Então é tranquilo, isso daí traria uma vantagem muito grande para o mundo de maneira geral, porque seria uma coisa que a gente consegue implementar de imediato. Diferente dos carros elétricos, por exemplo, que para você conseguir fazer com que o carro elétrico realmente
passe a ser um competidor dos carros a combustão em larga escala, você precisa de toda uma infraestrutura elétrica, produção de bateria, um monte de coisa que hoje em dia ainda não estamos nesse patamar. Um outro ponto é o seguinte: tecnologia já conhecida, a tecnologia do a combustão já é plenamente conhecida, então você vai ter os mesmos competidores que você tem hoje, carros sendo fabricados, então você não vai ter uma tecnologia na mão de poucas pessoas. Então esse daí é um outro ponto positivo. E obviamente, como eu falei, justamente por ter não precisar de adaptação e ter uma tecnologia conhecida, você terá uma rápida transição para esse novo modelo. Porém, eu também gostaria de ressaltar o seguinte: pela foto que apareceu, que vocês devem ter visto, você já percebe que é uma planta grande. Aquela turbina que apareceu, ela tem uma capacidade de geração de energia elétrica de 3,4 megawatts. Porém, ainda para ser um competidor global, você conseguir pensar em uma transição energética, ainda é extremamente pequeno. A gente pode definir aquilo ali como se fosse uma planta piloto, na verdade, né? Então aquela larga escala não é tão larga escala dessa maneira. E aí, o que traz isso de preocupação? É o seguinte: a primeira e maior preocupação, porque o que vai viabilizar essa nova tecnologia ou não, é a questão do custo. Para quem já assistiu alguns vídeos no canal que eu falo sobre combustível sintético, que eu falo sobre hidrogênio verde, que basicamente esses dois se fundem para gerar essa gasolina que é completamente renovável, gasolina verde, vai se lembrar do seguinte: esses dois processos, o eletrólise da água e a transformar, digamos assim, o CO2 da atmosfera em gasolina, são processos químicos que são ineficientes. São assim, você perde muita energia para poder gerar o componente. Por exemplo, vamos pegar como exemplo o hidrogênio verde. Você vai gastar mais energia para fazer o hidrogênio verde do que o hidrogênio verde, o produto final, consegue de transformar de volta em energia. Então você tem uma perda aí. E obviamente no segundo processo químico, que é você transformar isso no hidrocarboneto, você também vai perder mais. Então assim, como a ineficiência é grande, o que me levanta a dúvida é se o custo vai ser competitivo, porque se o custo não for competitivo, dificilmente isso vai para frente. Então seria um primeiro caso. E outro caso é o seguinte: apesar de ser uma gasolina verde, ainda é uma gasolina. Ainda a energia que ela gera é através do processo de combustão. Portanto, aquela poluição local possivelmente vai permanecer. Por quê? Porque aquela poluição, pensando assim, uma poluição no sentido global, como você vai estar extraindo CO2 da atmosfera e transformando para combustível, e depois esse combustível queima e volta ao CO2, então é uma energia considerada limpa, porque ela não acresce CO2 na atmosfera. Mas pensa só numa cidade, por exemplo, cidade de São Paulo, que fica num vale, em que a poluição gerada pelo escapamento dos carros, eles não conseguem sair daquele local. Então aquela sensação de poluição local, eu acredito que deve continuar, porque são carros a combustão. Então quer dizer, apesar de ser uma energia limpa, o resultado final, pelo menos pensando no imediato, na pessoa ali do lado do escapamento, ele não vai sentir essa diferença grande. Obviamente que como impacto geral isso acontece, mas são alguns pontos que eu resolvi trazer, algumas reflexões que eu resolvi trazer, porque aqui no canal a gente não lida tecnologia por tecnologia, a gente gosta de saber: a tecnologia vai ser aplicada, quais são os principais problemas relacionados a isso e quais são os principais ganhos relacionados a isso. Então eu trouxe essa reflexão, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, dê like, curta, compartilha, manda esse vídeo para as pessoas que você sabe que vão gostar desse tipo de assunto, deixe os comentários no vídeo, isso daí também é muito importante, que mostra o engajamento do vídeo, e eu fico
sabendo se vocês gostaram ou não gostaram, se tem algum ponto a acrescentar, isso daí é muito importante, tá bom? Então a gente se vê aí num próximo vídeo, até mais e tchau, tchau!